E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Loubach, tenho 16 anos e esse é mais um vídeo para o meu canal de Ciências Humanas. Hoje, diferentemente do último que eu gravei sobre história, hoje eu quero falar um pouco sobre literatura, mais especificamente sobre o romantismo. Então, eu vou explicar de forma breve o que foi o contexto histórico que o romantismo está inserido, quais são as características do romantismo, como que o romantismo se deu na Europa, né, nas principais nações, na Alemanha, na Inglaterra, na França, em Portugal, e vou dar um ênfase maior, um foco maior no Brasil, né, nosso país, então eu acho importante é, falar um pouco melhor sobre o romantismo aqui no Brasil. Mas eu vou passar por todas essas nações de forma geral e explico o que tem de mais importante. Antes de eu começar com o vídeo, eu queria só dizer que eu coloquei aqui na descrição a questão dos capítulos. Então, se você quiser pular para alguma parte específica do vídeo, você pode ir nos capítulos que estão na descrição e procurar. Eu não consegui colocar para ele ficar na linha do tempo, né? Essa linha que fica aí embaixo, e você clicaria só por ali. Não sei como faz isso. Não deu certo no meu YouTube. Mas na descrição está dando certo, então basta procurar por lá. Mas então, beleza, pessoal, vamos começar. O romantismo, ele foi um movimento artístico que aconteceu ali no século XIX, desde os primeiros anos do século XIX, ou seja, ali no comecinho de 1800, e ele durou até o final do século XIX, de forma mais forte, né? Porque depois vieram outros movimentos artísticos, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, o romantismo, ele só por o fato de estar no século XIX, a gente já consegue entender muita coisa da situação. E isso se dá por quê? No século XVII tinha acontecido a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela mudou completamente a estrutura social da Europa, do mundo no geral. Por quê? A Inglaterra virou uma monarquia parlamentarista, né? O rei perdeu seu poder, a burguesia subiu ao poder. Consequentemente, com essa ascensão da burguesia, depois teve a Revolução Industrial, tema do último vídeo, né? A Revolução Industrial ela mudou completamente a estrutura de trabalho, a estrutura de vida, a estrutura política, consolidou o capitalismo, né? Então começou a ter mais essa questão da dualidade entre o proletário e o burguês, o pobre e o rico. E também, ao mesmo tempo, questões de desigualdade social, de pobreza, de castigo físico, começaram a acontecer com uma maior frequência no cenário da Revolução Industrial. Então, isso já causou um descontentamento muito grande por parte do povo com essas mudanças. E para fechar com chave de ouro, teve a Revolução Francesa, que mudou completamente a França e a Europa e trouxe muita morte para a Revolução Francesa, né? Trouxe muita morte para a França, num geral. Por quê? Foram 10 anos, né, de 1789 até 1799, foram 10 anos de pura tragédia, pura tristeza do terceiro estado, ou seja, né, dos mais pobres, da burguesia mais baixa, com o absolutismo, e muita morte, muita guerra. Depois, logo em seguida, veio Napoleão Bonaparte, né, que trouxe as guerras napoleônicas, essa ideia expansionista do seu governo, que causou guerras por toda a Europa e outras partes do mundo também, né? Ele expandiu o seu império para mais distante. Então, assim, o que eu quero dizer, a Europa, nessa época, nesse período, ela estava completamente arrasada. Tiveram guerras, não, tiveram as guerras, né? Tiveram as revoluções. Então, muita coisa mudou. O pessoal não estava ainda acostumado com isso e não estava satisfeito com isso. A questão da Revolução Industrial, ela trouxe um sentimento de desvalorização, o pessimismo, sabe? Essa ideia de poxa, eu não sou nada, sabe? Eu sou uma pessoa que é trocável. Então, a Europa não estava numa fase boa. E aí, nesse contexto histórico, surgiram os ideais, as ideias que entraram no cérebro dos artistas e do povo. Que as principais seriam o quê? O subjetivismo, ou seja, essa sensação de você expressar as suas ideias, você expressar o que você sente. Consequentemente, o individualismo, né? Você só se importa com o que você sente, você só se importa com o que você pensa, você só se importa com a sua condição, você não está pensando no outro, você está pensando em melhorar a sua vida. Então começou a questão do individualismo.
teve muito forte, essa é a principal característica romântica, é o pessimismo, a melancolia, porque todo mundo estava triste, todo mundo estava insatisfeito, então o sentimento da época era o pessimismo. Até por conta disso, o romantismo é chamado de mal do século, como está aí na capa do vídeo, né? Porque todo mundo estava desanimado, ninguém estava feliz. Então, o romantismo ele tem esse ideal muito pessimista, muito para baixo. E aí, ao mesmo tempo, começaram a surgir duas variações de pensamento, que seria a fuga da realidade, ou pelo sonho, ou pela morte. Caramba, soluço! Ou pelos sonhos, ou pela morte. Esse ideal do sonho seria de você almejar uma vida melhor, você almejar uma situação política, econômica, social mais próspera. E isso se juntou também depois com o nacionalismo e com o bucolismo. Já explico melhor, mas vamos lá. Os sonhos seriam essa ideia de melhor, de melhoria, e a morte já é o ápice do pessimismo, que seria a idealização da morte. É você fala assim, caramba, tá tudo muito ruim, eu preciso fugir dessa realidade. Então a melhor forma de eu fugir da realidade é morrendo, né? Geralmente por conta do suicídio. E assim, dessa forma, eu vou conseguir ser uma pessoa mais feliz, vou conseguir me libertar de todo esse sofrimento. E agora falando sobre o nacionalismo e o bucolismo, né, que eu comentei na parte dos sonhos. O nacionalismo ele ficou muito forte no romantismo porque as pessoas queriam melhorar a sua nação. Então teve a questão das lembranças do passado, de você falar assim, caramba, aqui na Europa no passado tinha toda essa questão de Idade Média, de cavaleiros que tinham muita honra, da igreja muito imponente. Então eu acho que é isso que está faltando pra gente. A gente tem que ter mais honra, mais disciplina, mais respeito, mais religiosidade, e dessa forma nós vamos ser mais prósperos. Então tem essa questão. E tem o bucolismo. O bucolismo ele é a ideia de valorização da natureza. Então, com isso, as pessoas queriam fugir para os campos, queriam fugir para as florestas, queriam fugir para castelos medievais abandonados, onde elas encontrariam paz, mas ao mesmo tempo tem toda essa questão do mistério, da noite, de você não saber onde você está, sabe? Isso é uma característica romântica também, o mistério, principalmente relacionado à noite, até porque a noite está relacionada aos sonhos, né? Então tudo está interligado. Mas assim, essas são as principais características. Agora vou falar de forma breve um pouco sobre cada um dos países da Europa que tiveram os principais artistas românticos. O mais importante da Alemanha é o Goethe. O Goethe ele escreveu uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, e nela ele descreve a situação de um jovem, que é o Werther, né? Que ele sofre por conta de uma paixão idealizada. Ah, inclusive essa é outra característica do romantismo. Me perdoem, eu esqueci de falar, mas essa é uma outra característica, que é você ver a mulher de uma forma sagrada, de uma forma divina, e que um mero indivíduo normal, pessimista, negativo, não consegue atingi-la, né? Então o romantismo tem muito essa característica também. E aí, beleza. O Werther, ele tem uma paixão idealizada, ele vê a sua amada como quase que uma figura de um anjo, e ele não consegue alcançá-la. Então ele sofre muito por conta disso, ele pensa em se matar, ele é um homem triste, e tem muito expressa também a ideia do subjetivismo, porque ele só pensa nos próprios sentimentos. E a ideia dele só pensar nos próprios sentimentos muda o mundo, sabe? Quando ele tá triste, as coisas são mais cinzas, as coisas são mais negativas. Quando ele tá feliz, o mundo já é uma coisa mais alegre, já é mais colorida. E todas as ações dele, me perdoem, são movidas pelos sentimentos. Então, tudo varia de como ele está se sentindo. Então, esse é o romantismo na Alemanha. O principal artista, Goethe. Já na Inglaterra, o principal artista é o Lord Byron. O Lord Byron ele foi um importante autor romântico, acredito eu que seja o mais relevante, porque ele que de fato difundiu o romantismo no mundo e influenciou diretamente no Brasil. E as obras do Lord Byron, elas trazem o ideal, como eu disse, que é o mais importante, do subjetivismo, do pessimismo, da melancolia, da idealização da morte, da fuga da realidade pelo suicídio.
As obras dele também falam um pouco sobre essa questão de satanismo, de cristianismo, ou seja, da dualidade de bem e mal, né? Que é uma ideia mais puxada para o mal, mas ele fala também sobre essa questão de religião. Então o Lord Byron ele tem esse caráter muito negativo. Isso influenciou demais, principalmente o ultrarromantismo aqui no Brasil, que eu já vou chegar lá. Já na França é um pouco diferente. Tem também essa ideia do negativismo, mas puxou para um lado mais nacionalista. E os principais artistas são Alexandre Dumas e Victor Hugo. Puxou para um lado mais nacionalista porque a França ela foi o principal palco das mudanças na Europa, né? Teve a Inglaterra muito forte com a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, mas, poxa, a Revolução Francesa é a mais imponente revolução que já existiu. E logo em seguida tiveram as guerras napoleônicas, né? Napoleão Bonaparte, um líder francês. Então a França ela vivenciou um período de muito nacionalismo por ter olhado para o passado e ver assim, caramba, a gente estava no absolutismo, nosso rei era o mais extremo de toda a Europa, e a gente com esses lemas de liberdade, fraternidade e igualdade conseguiu se libertar, conseguimos a nossa igualdade social, e agora a gente tem um líder que está dominando tudo, que está expandindo o nosso império, e fortaleceu muito esse ideal nacionalista na França. Só que ao mesmo tempo, logicamente, né, por ser uma arte romântica, não fala só do nacionalismo, não fala só da condição da sociedade da época. Fala também do pessimismo, do subjetivismo, do idealismo da morte. E então ele tem muito nas obras também a questão de você idealizar a mulher, de você não conseguir atingir essa mulher e você sofrer. Já em Portugal, os principais artistas são o Almeida Garré e o Alexandre Herculano. Eles dois trouxeram para Portugal essa ideia de você começar com o romantismo, de você começar a expressar os seus sentimentos, você começar a ser uma pessoa mais negativa, uma pessoa mais triste, e ao mesmo tempo de ser mais nacionalista, você querer desenvolver a sua nação. Então, eles que introduziram o pensamento romântico em Portugal. E depois quem de fato difundiu, principalmente pro lado do ultrarromantismo, né, de novo falando dele, que é esse ideal mais negativo, mais pessimista, mais triste, foi o Soares de Passos. Soares de Passos, ele que de fato colocou no pensamento português romântico esse ideal negativo. E agora vamos falar sobre o Brasil, né? O Brasil, ele começou com o romantismo ali no século XIX também, né, em 1822, quando Portugal conseguiu, não, quando Portugal não, quando o Brasil conseguiu se libertar de Portugal, né, fez a independência e Brasil virou um império. E aí nesse contexto de independência do Brasil, os artistas brasileiros, eles queriam criar uma identidade nacional, queriam assim ter uma arte que diferencia-se das outras. Então a ideia é você olhar e falar assim: "Ah, aquela obra ali é portuguesa, aquela obra ali é brasileira, aquela ali é alemã, aquela é da Inglaterra, né, uma arte inglesa". Então, o Brasil ele estava com essa vontade de criar uma autonomia artística. E aí foi nesse cenário que surgiu o indianismo. O indianismo é a primeira fase romântica. O indianismo, assim como na França, né, que tem esse ideal mais nacionalista, e no geral da Europa toda, que eles valorizavam muito o cavaleiro medieval, essa ideia da Idade Média, que no Brasil o indianismo também assume esse mesmo caráter. Só que o Brasil não vivenciou a Idade Média, não vivenciou cavaleiros templários ou cavaleiros teutônicos, e não teve essa questão da Igreja Católica tão forte, tão presente, tão enraizada no ideal popular como foi na Europa. Então eles pensaram o quê? Aqui no Brasil, quem que é o tradicional? Quem que é o primeiro povo? Os indígenas. Então o indianismo, né, como o nome já sugere, é uma arte que valoriza os índios, valoriza toda essa cultura tradicional brasileira e valoriza a natureza brasileira. Então é esse caráter mais tradicional do Brasil. Os dois principais artistas são Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. Gonçalves Magalhães ele fez a arte Suspiros Poéticos e Saudades. E já Gonçalves Dias fez a arte Canção de Exílio, muito importante, que está inclusive presente no hino nacional, em certa parte, e criou também Juca Pirama.
Todas essas artes falam sobre o Brasil, valorizam a natureza brasileira e valorizam o povo tradicional brasileiro, ou seja, os indígenas. Agora, depois desse período de valorização do histórico brasileiro, veio já o ultrarromantismo, que é a segunda fase brasileira do romantismo, que é inclusive também conhecida como a fase brionista, ou seja, relacionado ao Lord Byron. E essa fase ela ficou muito marcada por conta do subjetivismo, do pessimismo, do individualismo, da idealização da mulher como uma figura inalcançável e que o homem não vai conseguir conquistá-la, por conta disso ele sofre, ele chora, ele quer se matar. E essas são as principais características do ultrarromantismo e elas ficaram muito expressas nas obras. Como principais artistas, a gente tem o Casimiro de Abreu, que escreveu a obra, assim, a mais relevante dele é Meus 8 Anos, na qual ele diz que a infância é um período muito belo, um período muito puro, e ele tem a vontade de voltar para a infância. Também tem o Álvares de Azevedo, que escreveu a obra Noite na Taverna, na qual ele cita situações do cotidiano em que ele mostra sua indignação, como, por exemplo, questões políticas, questões sociais e, principalmente, a questão do sofrimento pela mulher, a questão do sofrimento de você querer sumir dessa realidade, né, de você querer morrer. Então, essa é a obra de Álvares de Azevedo, mais relevante, Noite na Taverna. E já o terceiro mais importante seria o Fagundes Varela, que ele criou o Cânticos do Calvário. Na obra Cânticos do Calvário, ele expressa sua melancolia por conta da morte de seu filho, que só tinha 3 anos quando morreu. Então ele fala muito sobre essa indignação, sobre essa tristeza, sobre essa saudade. E a forma que ele fez para fugir da realidade é tanto pela idealização da morte, né? Ele dizer que se ele morreria, ele estaria mais feliz, e também pelo alcoolismo. Então ele começou a entrar nesse mundo do vício pela bebida alcoólica. E aí, beleza. Essa fase tão depressiva, tão melancólica passou e deu espaço para entrar a terceira fase do romantismo, que é a fase condoreira. O nome já explica muita coisa. Por quê? Porque o condor, ele é um pássaro, que é um pássaro imponente, é um pássaro grande, é um pássaro que fica lá em cima do céu. Então tem todo esse ideal de você ver os problemas de cima para baixo, sabe? De você julgar a situação que está acontecendo no país. E esse é exatamente o objetivo da fase condoreira, que tem como principal artista o Castro Alves. O Castro Alves, ele tem uma obra que é muito relevante chamada O Navio Negreiro. E nessa obra ele fala as condições de viagem dos negros escravizados para o Brasil. E ele mostra a indignação com a escravidão, com a desigualdade, com o racismo. Então, assim, tiveram outras obras na fase condoreira, e a mais relevante é o Navio Negreiro por conta disso, porque ele expressa exatamente o que é a fase condoreira. É a indignação política, indignação social, indignação com os pensamentos que estavam enraizados na sociedade nesse momento, e assim, quer mudanças, né? Quer mudar, ele tá vendo de cima toda essa realidade, né? O condor tá vendo de cima e deseja mudar. Então, assim, pessoal, eu acho que esse foi o vídeo. Eu falei bastante coisa, mas como eu disse, tem os capítulos aí embaixo, então se você depois quiser voltar, quiser conferir alguma parte específica, tem como fazer isso com facilidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, e eu vou trazer mais conteúdos, tanto relacionado à história, tanto à geografia, filosofia, sociologia, literatura, português, redação, idiomas. Então, espero que vocês gostem do meu canal, espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí, um grande abraço, fiquem todos bem. Obrigado pela atenção.